Nós estamos nessa série de mensagem intitulada O que quer que eu faça, onde nós estamos vendo no Evangelho de Marcos tudo aquilo que Jesus disse a mim e a você através da sua palavra. Eu gostaria que o irmão abrisse a Bíblia hoje em Marcos capítulo 3. Nós vamos ler os versos 20 até o verso de número 30. E o tema da mensagem de hoje é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcos capítulo 3, dos versos 20 até o verso de número 30. Abra sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Depois ele entrou numa casa e novamente aglomerou-se uma multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam: ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu. É pelo chefe dos demônios que expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se opõe a si mesmo e está dividido, não poderá subsistir, mas chegou o seu fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre. Então lhe será saqueada a casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno. Pois diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Até aqui, abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito, abrindo nosso coração, Deus, abrindo nosso entendimento, para que as verdades contidas aqui, Deus, falhem o nosso coração. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de Te servir aqui, nesse lugar. Essa oração que nós fazemos, Pai, nós fazemos nos méritos de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, nós vimos no sermão de domingo passado, Jesus de forma soberana fazer a escolha dos 12 para serem apóstolos. Vimos quais eram os requisitos necessários para ser um apóstolo, e o principal deles era ter estado com Cristo pessoalmente, o que naturalmente irá excluir a possibilidade de que pudesse haver outros apóstolos posteriores, como nos dias de hoje, por exemplo, uma vez que não há nada que se refere à sucessão apostólica na Bíblia. Vimos também sobre o que Deus espera da liderança da sua igreja, que antes mesmo de querer estar liderando a igreja, o crente tem que estar firmado em Cristo Jesus. Vimos também que o chamado a servir no reino é um privilégio, irmãos, que nós não podemos dispensar, pois é graça de Deus para que nós nos amoldemos ao caráter de Cristo através do servir na igreja. E no texto de hoje, Marcos, ele narra mais um embate de Jesus e os religiosos de sua época. E esses embates, irmãos, tiveram início lá no capítulo 2, onde eles discutiram sobre a guarda do sábado, comer com publicanos e pecadores, perdoar pecados, sobre o jejum, enfim. Jesus não podia dar um passo que lá vinham as críticas. E tudo isso por conta da seguinte pergunta: de onde vem o poder de Jesus para fazer tantas maravilhas e milagres? Era isso que pairava sobre o ar. E os embates, irmãos, eles iam ficando cada vez mais sérios, cada vez mais tensos, onde naturalmente culminará
na sua última semana lá em Jerusalém, na qual nós veremos mais para frente no Evangelho de Marcos, onde toda a liderança religiosa e política o condenam à morte, por blasfêmia, pelo olhar dos religiosos e por revolta no olhar dos políticos. Marcos nos mostra que o registro desses embates, que Jesus foi condenado de forma o quê? Injusta, pois sempre dava uma resposta bíblica, deixando sem fundamento qualquer questão que era levantada contra ele, revelando apenas o quê? A inveja e o descontentamento daquele povo. Por que disso? Porque Jesus, ele arrebanhava multidões, ensinando as verdades do reino de Deus. E esse é mais um dos conflitos onde a questão que fica é a mesma, onde é a fonte do poder de Jesus. E Marcos nos diz que esse embate se deu em uma residência, numa casa comum, lá na cidade de Cafarnaum. Então, irmãos, mantenham sua Bíblia aberta e vamos ao texto. Leia novamente comigo, somente o verso de número 20. Acompanhe comigo a leitura. Depois, ele entrou numa casa, e novamente aglomerou-se uma multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. Meus irmãos, anteriormente, Jesus ele tinha passado a noite no monte, orando a Deus, para a escolha dos 12 apóstolos. Agora ele volta para Cafarnaum, onde era a sua base missionária. É dali onde ele ia e voltava. E o texto nos diz que ele adentra numa casa. Acredito que com o intuito, muito provavelmente, do quê? Descansar. Mas a multidão novamente se aglomera em volta dele, trazendo quem? Os doentes, os endemoniados. E a Bíblia nos diz, irmãos, que não eram poucos, era muita gente. A maioria vinham, qual era o motivo que trazia esse povo? A maioria vinham pelas curas, pelo benefício. Mas haviam outros também que vinham para ouvir o quê? A sua pregação, a palavra de Deus. E como as casas naquele período eram muito pequenas, meus irmãos, era gente do lado de dentro, era gente do lado de fora, ao ponto de Jesus e os discípulos não conseguirem sequer comer, quanto mais descansar. O Evangelho de Mateus, ele vai revelar nesse episódio aqui, que Jesus impressiona a todos, fazendo um milagre com uma pessoa cega e muda, também endemoniada. E Jesus cura e a liberta dessa possessão. E isso, irmão, vai trazer 3 tipos de reações nas pessoas que estavam ali diante da manifestação do poder de Cristo em favor dos que necessitavam. A primeira reação, que Marcos não registra aqui, mas Mateus sim, é que a multidão ficava maravilhada com o que Jesus fazia. As ações, os feitos, os milagres, as curas, libertações, a ponto da própria população começar a questionar de fato se ele é o Filho de Deus mesmo, é o Filho de Davi, o Messias, dito pelos profetas que viria para nos salvar. E eles gritavam, é Ele, e uns diziam, mas será que é Ele? A segunda reação é que a família de Jesus, ela não estava nem um pouco contente, muito menos impressionados com o que ele fazia. Leia comigo o verso 21. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam, ele está fora de si. Meus irmãos, a família de Jesus, ouvindo de todo lado rumores sobre os feitos de Cristo, sobre os feitos de Jesus, saíram lá de Nazaré e foram até Cafarnaum, a fim do quê? De impedi-lo. Pois a interpretação de Maria, sua mãe, de seus irmãos, era que Jesus tinha surtado, não estava regulando bem das ideias, por incrível que isso possa parecer.
A preocupação deles era com o quê? Com a integridade física de Jesus. Pois ele, não tendo tempo para descansar, nem para comer, poderia sim causar algum dano maior. Mas, irmãos, tinha preocupação também, sabe com o quê? Era com o nome da família. Tipo assim, meu Deus, o que esse homem está aprontando por aí? O que vão dizer sobre a gente por aí? E foram lá buscar Jesus, nem que a força, se preciso fosse. Meus irmãos, Maria, apesar de saber quem ele era, ela estava confusa com tudo o que estava acontecendo. Já os seus irmãos não acreditavam nele. E eles chegaram em caravana para quê? Para parar Jesus, para resgatá-lo, para levá-lo de volta a Nazaré. Pois eles acreditavam que ele tinha surtado, ele estava fora de si. E a terceira reação que Marcos registra está no verso 22. Lê comigo o verso 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mais ou menos assim. Gente, ele não está doido não, ele está endemoniado, ele está possuído por Beelzebu. Uma curiosidade: Beelzebu era uma divindade dos filisteus, que significa Deus dos palácios. E seu templo ficava na cidade filisteia de Ecrom. Está lá em 2 Reis 1, verso 2. Depois você lê lá. E os judeus, irmãos, caçoavam desse Deus, chamando ele do quê? De Baal-zebub, que significa em hebraico Deus das moscas, ou literalmente Deus do esterco. Sinônimo usado para demônios, segundo os rabinos de Israel. Mas o fato que persiste até os dias de hoje é a pergunta: quem foi Jesus de Nazaré? Não só naquela época, mas nos dias de hoje. Nós vemos livros, assistimos filmes, séries, que especulam isso até o dia de hoje. Quem era aquela pessoa? De onde vem o seu carisma? De onde vem o seu poder? Hoje, com cerca de 3 bilhões de seguidores em todo o mundo, quem é ele? De onde vem a sua autoridade? Meus irmãos, e essa pergunta, mais cedo ou mais tarde, todo ser humano fará assim mesmo. Assim como eu e você já fizemos um dia. Essa pergunta, ela precisa de resposta. E aqui nós vemos 3. O povo dizendo que ele era filho de Davi. A família dizendo que ele era um doido varrido. E os escribas e fariseus dizendo nem uma coisa e nem outra, que ele era o quê? Um endemoniado. E o foco de Marcos nessa passagem aqui está sobre a terceira reação que Jesus causou, que a fonte da autoridade dele vinha de Beelzebu, por fazer todos aqueles sinais e prodígios. Pois os escribas e fariseus tinham ido de Jerusalém até Cafarnaum averiguar o que estava acontecendo. Que estardalhaço é esse? Nós vemos isso no verso 22. O que esse homem anda dizendo sobre Deus? Será que isso é verdade? Pois nós sim, escribas, fariseus, nós conhecemos as Escrituras. E ele? O que esse homem aí ensina? Meus irmãos, nós, como sabemos, os escribas eram copistas da lei de Moisés, profissionais que faziam cópias da lei. E de tanto copiar, aprenderam e se tornaram o quê? Uma autoridade sobre o assunto. Sendo que o mais famoso deles, nós vimos inclusive hoje cedo, na escola bíblica,
Foi Esdras, usado muito por Deus na restauração espiritual do povo de Israel depois da volta do exílio, do cativeiro. Então eles acompanharam todo o ministério de Jesus, viram tudo que Jesus fazia, todos os sinais, maravilhas, mas tudo que Jesus fazia não batiam com o que eles sabiam sobre a lei. Jesus, ele era uma espécie de incógnita, de enigma para aqueles religiosos. Eles criaram várias outras interpretações legalistas dos mandamentos, jogavam nas costas do povo. E Jesus vinha e fazia justamente o contrário que aqueles homens ensinavam. E apesar dos sinais de poder de Jesus, o não cumprimento das leis gerava muita dúvida de quem ele era. Esse era o problema. Um homem que quebra todas as leis judaicas, mas que cura e expele demônios. Da onde vem o poder e a autoridade dele? Essa era a questão. E as únicas alternativas que eles poderiam encontrar: ou ele é de Deus, ou ele é um charlatão, ou ele vem do diabo. Simples assim. A primeira, eles não admitiam. Por quê? Por que ele não era de Deus? Porque ele quebrava toda a lei de Deus, segundo a interpretação deles. A segunda também, pois os milagres que fazia não poderia vir de um charlatão. Um charlatão não teria condições de fazer o que Jesus fazia. Então restou o quê? É só a terceira, é do diabo. Ponto. Portanto, essa foi a explicação encontrada pelos fariseus e escribas. Jesus era possuído pelo maioral dos demônios, por Satanás, pelo diabo. Pois isso tudo que ele fazia, expulsava demônios e tudo mais, eram demônios menores, demônios inferiores. Esse era o entendimento daquele povo. A conclusão disso era: povo de Israel, para de seguir esse homem, pois o próprio diabo possuiu para enganar todos vocês. Esse era o discurso. Essa era a ideia que os religiosos espalhavam sobre Jesus. E a resposta de Jesus, irmãos, inicia-se a partir do verso 23 e vai até o verso número 30. Lê comigo agora só o verso 23. Acompanhe a leitura comigo. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Meus irmãos, como nós vimos em textos anteriores, Jesus conhecia o coração de cada um daqueles homens, assim como o meu e o seu. Então, ele os chama e inicia a sua resposta. Como se dissesse assim: esse argumento de vocês é fraquinho, hein? Bem fraquinho. Como é que Satanás pode expulsar ele mesmo? Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Ouçam o que vocês estão dizendo. Será que o diabo ele é tão burro assim? Satanás destruindo ele próprio? Meus irmãos, Jesus ele era mestre em responder por parábolas, figuras de linguagem, e vai usar duas para responder aquela bobagem. Primeira, é sobre a casa e o reino dividido. E a segunda, sobre o valente que defende sua casa. Vamos à primeira parábola. Leia comigo os versos 24 a 26. Acompanhe a leitura comigo. Se um reino estiver dividido contra si, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se opõe a si mesmo e está dividido, não poderá subsistir, mas chegou o seu fim. Pensa comigo. Se um país qualquer aí, por algum motivo, entra em guerra com outro, se esse país não tiver unido para enfrentar a batalha, o que vai acontecer com ele? Fatalmente vai ser destruído.
E uma casa, se a esposa estiver contra o marido, se o marido estiver contra a esposa, se os filhos estiver um contra o outro, pai contra filho, filho contra pai. Meus irmãos, infelizmente nós vemos isso todos os dias, nos jornais, na TV, no seu celular. Famílias sendo destruídas por brigas, assassinatos, adultérios, roubo, abandono, negligência, descaso. Nós temos hoje uma grave divisão no nosso país. E por conta disso, nós clamamos a Deus pela sua o quê? Misericórdia. Para que não aconteça conosco aqui o que infelizmente aconteceu com países vizinhos a nós. Divisões e brigas políticas que resultou no massacre da população, fome, miséria, a morte assolando todo mundo, as igrejas sendo destruídas. Mas e dentro das nossas casas, e dentro dos nossos lares? Como que nós podemos analisar isso? Você, esposa, você diverge em tudo com seu marido? Ele não pode abrir a boca. Primeiro é não e você está errado. Você, marido, você prefere a rua do que ficar em casa com a sua esposa, com a sua família? Filhos, vocês honram seus pais? Pais, vocês zelam sem irritar os seus filhos? Faça uma análise, irmão, de modo bem pessoal, de modo bem íntimo. E tente ver onde você está caminhando junto com a sua família. Se é para a glória de Deus ou não. Jesus diz: se Satanás estiver contra ele próprio, acha que terá outro fim senão a sua própria destruição? Que explicação mais tola essa de vocês? Que bobagem isso que vocês estão falando. Meus irmãos, a lógica de Jesus, ela é de fato impressionante. Tolos. Jesus chamam ele do quê? De tolos. E a segunda parábola que Jesus usa como resposta está no verso 27, leia comigo. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem que o primeiro o amarre, então lhe saqueará a casa. O que Jesus está dizendo aqui? É que se você, vamos lá, se você entrar para roubar a casa, sei lá, de um lutador de MMA famoso aí, primeiro você vai ter que dar um jeito de amarrar ele, para conseguir roubar. Se não, irmão, você já sabe o que vai acontecer com você, né? Se você sair de lá vivo, agradeça a Deus. Mas o que Jesus está dizendo com isso aqui, irmãos? O óbvio. Qualquer um sabe disso. E quem é o valente aqui? É o próprio Satanás. E quem são os bens? Quem está sobre o poder dele. E quem é aquele que pode amarrar Satanás? Jesus. E quem pode reaver os bens que Satanás o possui para condenação? É somente Cristo Jesus. Amém, igreja? Somente o Senhor. O que Jesus está dizendo é que eu não estou aliado a Satanás. Pelo contrário, ele eu já amarrei. Por isso eu estou expelindo demônios das pessoas. Porque eu já o amarrei. Sabe a expressão, você já ouviu a expressão, está amarrado em nome de Jesus, não ouviu? Pentecostais adoram dizer essa frase aí. Pois é daqui, irmãos, que tiraram essa expressão. Pena que ela é usada em contextos bem diferentes. Está amarrado sim, e isso há mais de 2000 anos atrás. Mas não foi eu nem você que amarrou não, irmão. Foi Jesus Cristo que amarrou o valente. E está saqueando a sua casa, libertando todo aquele que faz parte do reino de Deus. E sabe quem são esses? Aqui ó, eu e você, pela graça e misericórdia de Deus. Porque se não fosse isso, irmãos, nós estaríamos ainda lá ó, com a bolona de ferro no pé,
afundado na nossa vida de pecado, expelindo demônios e salvando pessoas do domínio das trevas. Você quer prova maior que isso? Olha para o seu lado, irmão. É eu e você. É eu e você. Ou seja, tolos, seus fariseus e escribas tolos. Vocês não têm noção do que estão dizendo. Aí, a partir de agora, nos versos 28 a 30, Jesus passa uma condenação severa àqueles religiosos. Pois o que eles haviam dito, meus irmãos, era muito sério, era extremamente sério. Leia novamente comigo os versos 28 até o verso de número 30. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno. Pois diziam, ele está possuído por um espírito impuro. Meus irmãos, aquela interpretação errada, aquela acusação falsa, todo o desrespeito a Jesus custou a cabeça de todos aqueles escribas e fariseus. Eles não seriam perdoados. Cristo inicia o verso 28 com uma notícia maravilhosa, o próprio Evangelho. Todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como toda a blasfêmia que proferirem. Basta você se voltar a Cristo Jesus verdadeiramente. Por isso, irmão, receba isso aqui com alegria no coração. E diz bem alto, amém. Meus irmãos, todos os nossos delitos, todos, passado, presente e futuro, tudo que eu e você dissemos de maledicência contra o próximo, contra Deus, todas as ações, tudo será perdoado por Jesus. E quando eu falo passado, presente e futuro, não entenda assim, então quer dizer que eu posso pecar à vontade, que Cristo vai perdoar? Se um pensamento desse passa na cabeça de um cristão, será que houve conversão? Não. Passado, presente e futuro. O passado já foi, Cristo perdoou. Presente, eu e você pecamos todos os dias. Dormindo, eu e você pecamos. E futuro, nós vamos pecar sim, mas debaixo de muita luta contra o pecado. Pois agora é Cristo quem vive em mim e em você. Amém, igreja? Meus irmãos, não significa que Deus vai perdoar todos os homens. Tem muitas igrejas que ensinam isso. Isso é um engano, chamado universalismo. A salvação de Deus está para todos os homens vão ser salvos por Deus. Basta fazer isso, basta fazer aquilo, basta o homem ir para algum lugar e lá ele vai pagar os pecados dele, depois Deus vai. Não vai, irmão, não vai. Não vai. Deus vai salvar todo aquele que se arrepender e crer nas palavras de Cristo Jesus. Se voltar para Cristo verdadeiramente, ter a sua mente, seu caráter renovado pelo poder do Evangelho. Agora vem a má notícia. Existe um único pecado que Deus ele não vai perdoar. Está aí, ó. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno. Eterno. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Leia comigo o verso 30 de novo. Pois eles diziam, Deus, Cristo Jesus, está possuído pelo demônio, por Satanás, por Belzebu, por um espírito impuro. Meus irmãos, tudo o que Jesus fez foi por estar repleto, cheio, transbordando do Espírito Santo de Deus. As curas, os milagres, os prodígios. Portanto, afirmar que Jesus fez tudo o que fez por estar possuído por um demônio, isso é ofensa grave, direta ao Espírito Santo de Deus. É a mesma coisa de você olhar para o Senhor e chamar Ele de diabo.
chamá-lo de Beuzebu, ou Deus das moscas. Ah, você para mim é um Deus do esterco. E quem, em sã consciência, proferisse tais palavras, jamais, irmão, jamais receberá o perdão de Deus, cujo castigo haveria de durar toda a eternidade. Isso é sério. Isso é sério. Meus irmãos, eu gostaria aqui de caminhar para o fim. Quando um pastor fala, eu gostaria de caminhar para o fim, não acredito nele não, irmão. Nunca é o fim. Mas eu gostaria assim de caminhar para o fim, fazendo uma aplicação bem específica que o texto traz a mim e a você. O texto nos ensina muitas coisas. O texto nos ensina que apesar de todos os nossos pecados e delitos, os descobertos e os que ainda estão lá em segredo, até mesmo as ofensas que nós fazemos a Deus e a Jesus, se nos arrependermos verdadeiramente, nós seremos perdoados. E louvado seja Deus por isso. Isso é graça. O texto também nos ensina que Deus instituiu ali um limite, para que eu e você pequemos. Tudo que já fizemos por estar longe de Deus, longe do Senhor, vai ser perdoado. Mas uma vez que eu e você, que nós, conhecendo a Deus, conhecendo o Senhor, diante da sua presença, em plena consciência, ousar afirmar que o poder de Cristo não vem do próprio Deus, nós estaremos ofendendo não só Yahvé, o Senhor, Criador de tudo que há, mas também o nosso Adonai, o nosso Senhor, aquele que habita, onde habita o seu Santo Espírito, no meu e no seu coração. Meus irmãos, isso não terá perdão. Mas não é essa a aplicação que eu gostaria de fazer, não. Eu gostaria de tocar novamente num assunto que, dependendo da intensidade, poderá sim nos levar a olhar para o céu e afirmar que Deus não existe. Lê novamente comigo os versos 24 e 25. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Meus irmãos, eu gostaria agora que você marido, você esposa, você filho, filha, olhasse para dentro do seu lar, da sua casa agora, mentalmente, e tentasse fazer uma análise sobre essa reflexão que Jesus está trazendo para mim e para você na noite de hoje. Irmãos, como que está a sua casa? Como que está o seu lar, irmão? Ela está unida em Cristo Jesus? Ou ela anda com algumas trincas e rachaduras, algumas divisões? Como que está seu casamento, irmão? Como que está o relacionamento com a sua esposa, com o seu marido? Em plena união em Cristo Jesus? Ou em desgastes, na maioria das vezes, desnecessários? Como que está o relacionamento seu com o seu filho, pai, mãe? Filho, como que você lida com os seus pais? Como que você responde aos seus pais? Como que você se dirige aos seus pais? Meus irmãos, nós até podemos estar vindo à igreja, servindo o reino em ministérios, sendo um cristão nota 10, um crente 5 estrelas aos olhares alheios aí fora. Mas se tem um lugar onde nós não conseguimos ocultar muito as coisas, é dentro dos nossos lares, dentro dos nossos casamentos, dentro dos nossos relacionamentos. Meus irmãos, nós temos que ser sinceros com a gente mesmo. Marido, olha para tua esposa agora.
Esposa, olha para o teu marido agora. Filho, olha para o teu pai, para a tua mãe. Nós é que compomos os nossos reinos particulares. Nós é que compomos as nossas casas. Responda a si mesmo: o meu reino, a minha casa, ela está unida ou dividida? Irmãos, aqui eu não estou me referindo àquele tipo de união que muitos têm por aí. Diz assim: ó, a gente aqui em casa é todo mundo errado. Todo mundo errado, mas não mexe com a gente não, que nessa hora nós somos tudo unidos. Já ouviu isso em algum lugar? Não é esse tipo de união que eu me refiro. Sabe, aquela união que diante de uma necessidade, de um enfrentamento, as pessoas erguem um tapete, varrem as diferenças para debaixo dele, para resolver a questão ali momentânea. Só depois de muito, mas muito tempo, e muito dificilmente ela vai levantar o tapete e trazer a sujeira de volta para fazer essa faxina. Não é esse tipo de união. A união que eu me refiro é entre eu, você e Cristo Jesus. Nós somos falhos. Nós vamos entrar em embate, sim, com maridos, com esposa, com filho, com pai, com mãe. Mas se nós estivermos unidos em Cristo Jesus, Ele nos dará graça para olhar para o seu marido, para olhar para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Primeiro, fala: Senhor, obrigado pela tua graça em minha vida. E perdão, Deus, porque eu não estou fazendo o que te agrada. Se nós estivermos unidos de fato em Cristo, acredite, irmão, todos os tapetes da nossa casa, da nossa vida, eles serão levantados para que a sujeira, o pó da mágoa, da tristeza, da intolerância, o pó da falta de respeito, de perdão, o pó do interesse próprio, do egoísmo, do medo, da falta de amor, de carinho, afeto, ternura, cumplicidade. Todo esse tipo de pó de sujeira, que infecta, que leveda, que atribula, que ofende, que machuca, que fere, que entristece, que deprime, que nos afasta de Deus. Todos esses serão colocados para fora do nosso reino particular, da nossa casa, dos nossos relacionamentos, da minha e da sua vida. Amém, igreja? Eu tomei um puxão de orelha da minha esposa ontem, que eu garanto a vocês, que se fosse em outra época, eu tinha surtado. Mas ela tem razão. Eu tenho lutas comigo também. Eu não sou perfeito. Assim como ela também. Nós somos um casal, tementes a Cristo, pecadores. Mas ela sabe o quanto eu amo ela e amo a minha família. E a recíproca é verdadeira. Mas quando você está unido a Cristo, esses tapetes serão levantados. E nós temos que lidar com isso para limpar isso na nossa vida. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. O nosso reino particular, a nossa casa, os nossos relacionamentos, Jesus deseja que nós façamos uma faxina constante na nossa vida, no nosso casamento, no relacionamento com o filho, filho com seus pais. Meus irmãos, Ele nos deu totais condições para que coloquemos todo esse tipo de sujidade, tudo aquilo que mancha, que corrói, para fora da nossa vida. Ele nos deu o alvejante mais poderoso que existe. Está aqui, irmão, na minha e na sua mão. Não existe mais nada poderoso do que isso para limpar, para alvejar a minha e a sua vida, o meu e o seu casamento, o seu relacionamento com o filho, filho com o pai. É a palavra de Deus. É ela que purifica, é ela que tira a mancha, é ela que restaura as trincas e rachaduras. Tudo isso para quê? Para que os nossos relacionamentos sejam plenos, repleto de amor verdadeiro, que vem diretamente do mais alto dos céus, na minha e na sua vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Não desperdiça não, irmão.
essas oportunidades que Deus dá para mim e para você, de unir o nosso lar, o nosso casamento, unir a nossa família, deixando tudo o que divide lá de fora, da nossa casa e da nossa vida. Irmão, não deixa para resolver depois o que você pode resolver hoje, irmão. Não faz isso não. Você está jogando para debaixo do tapete, e esse tapete dificilmente você vai lá levantar de novo. Faz isso não. Nós não sabemos o dia de amanhã, só o Senhor sabe. Não dê brecha para o inimigo. Ele veio para quê? Para enganar e destruir, é só isso. Não dê brecha para o seu coração, sem Cristo Jesus reinando absolutamente nele. Essa é uma batalha vencida. Eu e você sabemos que se nós estivermos em Cristo, nós já somos muito, mas muito mais do que vencedores. Amém, igreja? Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Deus não quer um lar dividido. Deus não quer uma casa dividida. Deus não quer um relacionamento partidário, cada um para o seu lado. O Senhor sabe, Deus sabe que há trincas, que podem haver rachaduras. E onde há rachaduras, haverá brechas. E onde há brechas, haverá possibilidade de divisão. Não dá mole não, irmão. Não dá mole para o inimigo, muito menos para o seu coração. Volte-se a Cristo Jesus. Peça a Ele graça para perdoar. Perdoar. Olhar para o seu marido, sua esposa e falar: olha, eu mereço nada da sua parte, muito menos de Deus, mas eu estou aqui, ó, me colocando aos seus pés, assim como aos pés de Cristo, e pedindo perdão. E você, irmão, e você, irmã, não é o momento de você tripudiar em cima, não. É o momento de você olhar para Cristo e falar: em nome de Jesus, você está perdoado, porque a sua ofensa maior não foi comigo, a sua ofensa maior foi contra Deus, que instituiu o meu e o seu relacionamento, o nosso casamento, como pai, como filho. Tudo isso vem de Deus, irmãos. Peça a Ele graça, para que o amor e a paz que excede todo o entendimento seja uma realidade dentro dos nossos lares, nas nossas vidas, sem necessidade de toda hora ficar erguendo tapete e jogando as coisas para lá, mas em uma só união com Deus, em uma só união com Deus e com nós mesmos. Assim nós podemos viver para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém, igreja? Faça isso hoje. Hoje Deus está dando oportunidade ímpar para você hoje. Marido, ame a sua esposa como Cristo Ele amou a igreja. Esposas, respeite seu marido com reverência, gratidão. Filhos, obedeçam os vossos pais, pois essa é a vontade de mim para você. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Nós somos pecadores. Deus coloca pecador junto com pecador, para o ferro afiar o ferro. Mas nós não podemos manter o olhar nas diferenças, nas trincas e rachaduras. Nós temos que olhar para Cristo Jesus, que é quem restaura a minha e a sua vida. Amém? Abaixe sua cabeça. Senhor,